Fala pessoal, Renan na área e comigo Leonardo Bonassa, mais um vídeo do Papo Cabeça e dessa vez a gente vai falar do que, Bonassa? Vamos falar do majestoso, Renan. É isso aí, a gente vai falar então do clássico majestoso, que nada mais é do que o jogo São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Fala então um pouco pra gente aí, Bonassa, o que é então o majestoso? Por que tem esse nome? Então, Renan, o majestoso é o clássico do futebol paulista entre Sport Clube Corinthians Paulista e o São Paulo Futebol Clube. Como o São Paulo foi fundado bem mais tarde do que os rivais paulistas, em 1930, a origem dos apelidos dos confrontos são mais recentes. Esse apelido majestoso foi dado pelo jornalista Tommaso Mazzoni, do jornal A Gazeta Esportiva, e foi devido a depois de uma partida em 24 de maio de 1942, em que terminou 3-3, tendo viradas e o Corinthians empatando o jogo nos últimos minutos. Essa partida foi bem interessante porque teve a estreia do Diamante Negro do São Paulo, o Leônidas da Silva. E como o jogo teve muito empate, teve viradas, o jornalista, o Mazzoni, deu esse apelido de um confronto majestoso e acabou pegando o nome e é assim até hoje. Eu lembro desse dia, eu tava lá. É isso aí, Bonassa. E o Tommaso, né, para os mais íntimos, Tomás, ele foi aí o responsável pela criação de todos os apelidos dos clássicos paulistas que nós conhecemos, como falamos também no vídeo do Choque Rei. Tem outros também, como o Derby, o Clássico Alvinegro. Então, o Majestoso foi um desses aí, né? E aí, então, é o confronto, assim como o Choque Rei, é o confronto aí de dois reis, duas majestades do futebol. E falando nisso, né? Atualmente, assim como era já naquela época, o clássico é um dos clássicos que mais reúne torcedores. São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Isso porque, de acordo aí com alguns institutos de pesquisa respeitados, os clubes contam com a segunda e terceira maior torcida do país, sendo a segunda do Corinthians e a terceira do São Paulo. E Bonassa, você sabe dizer quantos jogos já tiveram entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo? Então, Renan, são 356 majestosos no total, sendo que o Corinthians leva uma boa vantagem sobre o São Paulo. São 132 vitórias para o Timão contra 109 vitórias do Tricolor. E dentro dessas partidas também são 115 empates. Nesses 356 jogos, nós temos 983 gols, sendo 505 do Corinthians e 478 do São Paulo. Rapaz, são muitos gols, quase uma média aí de 3, não chega a dar 3, mas realmente são muitos gols. E o Corinthians e o São Paulo, eles já decidiram inúmeros títulos, sendo a maioria aí campeonatos paulistas. Tivemos também aí torneio Rio-São Paulo, um campeonato brasileiro e até um título internacional, a Recopa Sul-Americana de 2013. O Corinthians já foi campeão 11 vezes em torneios que tiveram o São Paulo como vice, sendo 8 campeonatos paulistas, um campeonato brasileiro, um torneio Rio-São Paulo e uma Recopa Sul-Americana. Já o São Paulo, ele foi campeão 8 vezes de torneios que teve o Corinthians como vice. Todos eles campeonatos paulistas. Então, Renan, o corintiano Teleco lidera a lista dos maiores artilheiros do Clássico Majestoso, com 24 gols. Teleco, também conhecido como o Rei das Viradas, jogou durante 10 anos no Timão, sendo o terceiro maior artilheiro da história do clube. O Teleco atingiu uma média histórica de 1,02 gol por partida, marca que não foi superada até hoje no clube e muito menos com grandes craques do futebol, como até o Pelé. Curiosamente também, o Teleco era irmão do King, o goleiro que fez história no tricolor paulista. Os outros artilheiros históricos do confronto são também do Timão, o Baltazar e o Cláudio. E aí, Renan, tem algum artilheiro também do São Paulo nessa lista? Com certeza tem. O maior artilheiro pelo lado do tricolor é ninguém menos que o Serginho Chulapa, com 15 gols. O Serginho Chulapa é o maior artilheiro da história do São Paulo, com 242 gols
em 9 anos que atuou pelo time profissional do São Paulo, e seu apelido ele foi dado pelo narrador Silvio Luiz, devido ao tamanho do seu pé. Ele calçava nada menos do que 44. E aí fica então a comparação que você comentou, tanto do Teleco com o King, que eram irmãos. A gente teve também aí Sócrates e Raí, outros 2 irmãos. Um jogou pelo Corinthians, um pelo São Paulo, e fizeram histórias e são ídolos dos seus clubes até os dias de hoje. E aí, Bonassa, eu vou trazer aqui então uma curiosidade relacionada a títulos. Em títulos, o Timão ele leva melhor no Campeonato Brasileiro com 7 títulos contra 6 do São Paulo. Também leva melhor na Copa do Brasil, onde tem 3 títulos contra nenhum do Tricolor. E no Campeonato Paulista são 30 títulos do Timão contra 22 do São Paulo. Já o Tricolor, ele leva vantagem no Mundial de Clubes, onde ele tem 3 títulos contra 1 do Corinthians. Ai, mas a FIFA reconhece, Renan. Torneio de verão. Já na Libertadores, a vantagem também é do Tricolor, com 3 títulos do São Paulo contra 1 do Corinthians. Na Recopa, são 2 títulos do Tricolor contra 1 do Alvinegro. E na Sul-Americana, o São Paulo tem 1 título e o Corinthians ainda não tem nenhum. Pois é, Renan. Ao sucesso nacional, o Corinthians também tem mais do que São Paulo, mas internacional, São Paulo. Agora, na parte da história recente, o São Paulo tem um tabu que ainda ele quer quebrar, que inclusive pode acabar acontecendo hoje, quem sabe. O tabu é que o time do Morumbi nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, que foi inaugurado em 2014. E de lá pra cá, foram 17 jogos, sendo 10 vitórias dos alvinegros e 7 empates. E Renan, quais foram as maiores goleadas do Majestoso? A maior goleada que o Corinthians aplicou contra o São Paulo foi um 6-1 em 2015 na Neoquímica Arena. Já do lado do Tricolor, a maior goleada também foi um 6-1, só que ela aconteceu em 1933. Em sequências invictas, o Corinthians ficou 12 jogos sem perder para o Tricolor, entre 1976 e 1979. Já o Tricolor paulista, ele ficou 14 jogos sem perder para o Timão, entre 2003 e 2007. Mas, Bonassa, a gente falou aí que os 2 times levam muita torcida para o estádio e sempre levaram. Você sabe me dizer qual é o maior público do Majestoso? Renan, o maior público da história do Majestoso foram 119.858 pessoas em dezembro de 1982, que acabou com a vitória do São Paulo por 3-2. Os times já levaram mais de 100 mil pessoas em 6 clássicos diferentes. Hoje já é mais difícil, até por causa das limitações que nós temos nos estádios e tudo mais. E Renan, em mata-matas aí no classificação, como tá o histórico? Rapaz, em mata-matas valendo classificações foram 24 jogos, sendo que aí tem uma ampla vantagem corintiana, que venceu 17 vezes contra apenas 7 vezes do São Paulo. Em finais, a vantagem também é alvinegra, foram 13 jogos com 9 vitórias corintianas e 4 vitórias são paulinas. Recentemente, em 2022, o São Paulo quebrou um tabu. Ele eliminou o Corinthians pelo Campeonato Paulista, algo que não acontecia fazia 22 anos. E no extracampo, Renan, o clássico também já rendeu muita confusão e também muitas polêmicas. Sendo a mais famosa, aquele desentendimento entre o Juvenal e o André Sanches, presidente de São Paulo e Corinthians na época. Durante muitos anos, o Morumbi, que é o estádio do São Paulo, era utilizado pelos rivais para o mando de grandes jogos, porque era o estádio com a maior capacidade, como por exemplo nos clássicos paulistas. O acordo é que os rivais alugariam o Morumbi para mandar os clássicos, mesmo em jogos contra o São Paulo. E em troca, os clássicos teriam torcida meio a meio. Porém, em 2009, o presidente do Tricolor, Juvenal Juvencio, decidiu romper esse acordo, liberando para a torcida corintiana a carga de 10% que era prevista em regulamento. E a partir daí, o presidente do Timão, o André Sanches, rompeu todas as relações com São Paulo e decidiu não mandar mais jogos no Morumbi. O lado tricolor da história conta que a decisão foi tomada por Juvenal, pois os custos de ter os rivais jogando no Morumbi estavam maiores do que os lucros dos aluguéis.
além de prejuízos com depredações tanto no estádio quanto ao redor dele. Além disso, o estádio era muitas vezes visto como neutro, o que irritava parte da torcida tricolor. Já do lado alvinegro, a atitude foi vista como desrespeitosa e arrogante. Sendo assim, o Andrés fez um lobby com os demais presidentes dos grandes clubes de São Paulo e decidiram adotar de vez o Pacaembu como campo neutro. Algo que durou pouco tempo também, já que 5 anos depois, o Corinthians conseguiu seu estádio e o Palmeiras trocou também por uma arena, ficando assim cada um jogando na sua casa. Bom, pessoal, novamente vamos reforçar aqui. A rivalidade, ela é legal, a zoeira tá liberada, mas apenas na parte esportiva. A gente tem que manter a paz não só nos estádios, mas em todos os lugares. Saber vencer é bem fácil, né? Mas a gente tem que também saber perder e conviver em paz entre todos para fazer um futebol cada vez melhor. Então, vamos ficando por aqui e não esqueçam de comentar, na opinião de vocês, qual dos dois times é maior? Inscrevam-se no canal, deixem o like e compartilhem com a galera. Até o próximo vídeo, falou!